Salve tropa, esse vídeo é o que todo free to play deve saber para poder passar, ou pelo menos avaliar se passa ou não de determinado boss. Tendo em mente que as quests principais dão muito XP para o rush de desenvolvimento geral do seu personagem, dando uma boa XP, recursos valiosos, por exemplo o visual da arma azul que o boss do capítulo 19.3 nos deu, e por aí vai. Falado então sobre a importância geral que os bosses da main quest têm e seu poder de travar e destravar o seu avanço no jogo, vamos aos 4 tópicos do vídeo. O primeiro deles são os status. Você pode afirmar que só está forte bastante para passar determinado boss, mas existem status que podem te ajudar a passar sem estar tão forte, e passar em low profile pode te render um excelente avanço no jogo. Um status que se deve ter atenção é o recuperação de poção de HP. A gente consegue encontrar em diferentes locais, como por exemplo no IM. Aqui nesse primeiro slot que libera no level 35 a gente já tem essa possibilidade de roletar esse status. Nos slots seguintes do IM também essa possibilidade. Esses status não só pode como muda ou se você vai ou não passar de um determinado boss. Além do IM, se encontra também esses status nas montarias. Eu, por exemplo, peguei uma montaria rara que me dá 10% a mais de taxa de recuperação de poção de HP. De forma situacional eu a utilizo. Existe um monte comum, incomum, em todas as classificações com esse tipo de benefício. É lógico que tirar uma rara sem essa característica para equipar uma comum com não é o pensamento correto, mas sim tirar o proveito de uma montaria que você pode ter e não está usando. Além da montaria tem essa possibilidade de status no Codex e por aí vai. O segundo ponto importante é saber que dá para utilizar as diferentes poções de HP ao mesmo tempo. O benefício claro que é se curar muito mais, o contra é que não dá para fazer isso de maneira automatizada. Tem que ficar durante todo o tempo do boss spamando, mas na minha opinião se paga. Usar o macro até onde eu sei dá ban, mas utilizar de maneira manual é tranquilão. Para usar as duas ao mesmo tempo é bem simples, só clicar com o botão direito em cima da poção, desativar a caixa para usar em determinada porcentagem de HP, colocar tanto a poção de HP comum quanto a incomum na sua barra de skills e então só apertar ambos os botões que você colocou ao mesmo tempo. A terceira questão é avaliar o terreno para usar ao seu favor. Kitar é sempre necessário, são poucos os bosses em que não se encontra um pixel favorável ao kite. Fazer o boss dar voltas, te dando tempo para regenerar o seu HP é o objetivo. Porém não estamos falando de bugá-lo, caso ele não te ataque ele resetará. Nas poucas vezes em que o mapa não oferecer o spot perfeito, simplesmente use a montaria ou o planador para executar o kite, mas trabalhe sempre em círculos, pois ficar muito tempo sem levar dano ou sair da zona delimitada pelo boss fará lhe resetar. Aproveitar que estou falando do kite, a maioria das main quests de bosses nos desafia primeiro com pequenas waves de mobs. Ao invés de tancar 6, 8, 12 mobs, faça um de cada vez que é sucesso. Para finalizar, vamos falar sobre o peso do inventário, os tônicos e o simples cálculo se dá ou não para passar de determinado boss com os status que você tem. A não ser que você seja dependente de mana, vá sempre com 95% de espaço do inventário, maximizando o número de poções de HP que você vai levar. Você vai ter o debuff de não se regenerar, isso inclui ficar sem mana até o seu inventário não ficar abaixo de 70%, mas durante a sua quest o seu peso vai diminuir e durante o boss o seu regen vai voltar. Consequentemente, voltará a soltar skill de boa. Caso dependa de mana, não ultrapasse 70% de peso no inventário. Sobre os tônicos não tem muito mistério, abuse de todos os comuns e se julgar necessário crafte algum. No geral, o que dá 15% a mais de dano JVA me parece o mais interessante se tratando de boss. Não se esqueça que o reagente composto também é o recurso que crafta uma poção que dá 10% a mais de XP. Até então, eu não precisei utilizar esse recurso de craftar poção para passar de nenhum boss. De qualquer forma, é só ter bom senso. Por fim, para calcular se vai ou não, dá para fazer o boss não tem mistério. Pegue o número total de poções que você consegue carregar e divida por 5. Pronto, é com esse resultado que você vai ter que tirar 1x da vida do boss. Caso não tire, o jeito vai ser focar em melhorar os atributos do seu personagem, seja fazendo codex ou craftando equipamentos novos. Obrigado por assistir o vídeo, se puder deixar um like e se inscrever, fortalece muito. Tamo junto, em breve mais conteúdo.